queridos alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. E hoje, no final, nós vamos para a literatura. Hoje, na aula de língua portuguesa, como ontem foi prova, atividade avaliativa, a avaliação, hoje eu trouxe para vocês uma interpretação de texto. Vocês vão imprimir essa folha, já está disponível nas duas plataformas e vão fazer a interpretação de texto, só a interpretação de texto. Porque na semana que vem eu iniciarei matéria nova, conteúdos novos, já do segundo período letivo. Então, na minha tela inicial, vai aparecer a folha que está lá, que está disponível nas duas plataformas, no Wish, que é a antiga, e na plataforma do Classroom, na data de hoje, para que vocês possam imprimir e fazer essa atividade. Essa daí, ó. Vou ler o início e depois eu vou pedir para uns alunos fazerem a leitura do texto, tá? Medo de crescer. Ela nunca é convidada para as festas da escola. Ele sempre é deixado de lado na hora de fazer trabalhos. Não pertencem a nenhuma turma, pois são considerados diferentes. Sofrem com a discriminação, sentem-se infelizes. O que poderiam fazer para participar de uma turma? E, quando conseguirem, continuarão sendo eles mesmos? Será que ficarão mais felizes? Então, este texto narrativo vai contar uma história de uma turma, que às vezes dentro de uma turma há uma exclusão de determinados amigos, colegas, ok? Então, a turma é um texto de Domingos Pellegrini. Pode começar a leitura aí, a Letícia. Tá em primeira pessoa, eu. É um texto em primeira pessoa, narrador, personagem. Vamos lá. Ok. Eu também já tive turma, ou melhor, fiz parte de turma, e sei como é importante em certa idade essa entidade, a turma. A gente é um ser racional, menos quando em turma. Existe, por exemplo, alguma razão para um grupo de pessoas sentar todos os dias numa escadaria ou meio-fio e passar horas conversando? Você pode falar a um filho, por exemplo, que refrigerantes engordam e chocolates dão mais espinhas. Isso é verdade. Em quem já está na idade das espinhas. Ele nem ouvirá, mas se um dia a turma resolver, ele passará a tomar sua água com limão e pegará nojo de chocolate. Você pode falar que o cabelo tão comprido é incômodo, calorento e atrapalha mais que nada. Ele pedirá dinheiro para comprar mais shampoo. Agora, se a turma resolver cortar careca, ele aparecerá de repente careca no café da manhã e nem querer, quererá Quererá. falar do assunto. Qual o problema em cortar careca? Você pode dizer que Bolsa Nova é bom, verdade. E mostrar jornais e revistas, provar que só Garotas de Ipanema já recebeu centenas de gravações em todo o mundo, mas aumentará o volume do rock ou da como é que é o nome? Tecnobot? Técnico Boss. Bot. Isso aí. Até o dia. Ai, gente, calma. Até que um dia em que alguém da turma aparece com um CD de Bolsa Nova e ele troca Axl Rose. Calma aí que tem um E errado. O nome dele não tem E, mas ok. Por Tá. Tom Jobim de um dia para o outro. Quem é o próximo? Pode ler. Ah, tá Lucas, tá bom. aí? Lucas Barros. Tô. A Um segundo. turma. Vai. A turma. A turma tem modas, como quando resolvem todos arregaçar as barras das calças que usavam arrastando pelo chão. A turma tem traumas, como quando o namoradinho de uma se apaixona pela namoradinha de outro e... A turma tem linguagem própria, uma variante local de uma ramal regional de vertente adolescente da língua. A turma adora sentar na calçada e na praça e falar sobre o que viram em casa na televisão.
Pode continuar. A turma. A turma tem duplas de amigos, e amigos mais chegados, e trios e quartetos, que num grande minueto anarquista se misturam nas festas de aniversário. Ninguém da turma dança até que alguém da turma começa a dançar. Aí dançam todos trocando de par até acabarem dançando todos juntos como turma que são. Um da turma se tatua, todos da turma querem se tatuar. Um bota uma argola no nariz, os outros, para variar, botam no lábio, na sobrancelha e na orelha e a turma é isso aí. Cara, uma reunião diária de espinhas e inquietações, habilidades e temperamentos, o baralho das personalidades se misturando, o jogo das informações e dos sentimentos rolando, nas conversas sem fim, nas andanças sem cansaço, nas músicas compartilhadas, no refri com 3 canudos e uma empadinha para 4. Pode ir água agora, no final. Beleza, então, empate para 4 tá ali, ó. Na turma pouco dá para todos. Todo mundo se divide, cada um contribui. A turma se une partilhando, repartindo. A turma ri como só na turma se ri. A turma julga quando erramos. A turma castiga com silêncios e ironias. A turma te chama, te reprime, te liberta, te revela, te rebela, te maltrata, te orgulha, te ama e te envolve. Te afasta e te atrai. Mas a turma é assim, porque a turma é a turma. Até o dia que disse a todos meus índios, cansamos de ter turma, passamos a ser gente. E todos me disseram que sou um chato. Mas o primogênito, peraí, tá bugado minha tela, que eu não tô conseguindo ler direito. Primogênito, é isso mesmo. Hoje já concorda, o tempo da turma passa, mas aqui entre nós, como dá saudade. Caraca, tá Olha muito só. estranho a tela. Olha só, esse texto ele escreveu retratando a época da sua turma. Portanto, no final ele fala que dá saudade. Mesmo tendo os conflitos, as coisas entre a turma, mesmo o pai falando e a mãe e os filhos não ouvindo. Porque o adolescente é meio assim, às vezes eles seguem aquele padrão. Ah, se a turma está ouvindo uma música tal, eles querem ouvir. Se a turma veste uma blusa tal, eles querem vestir. Muitas turmas são assim. Muitos grupos são assim. O tipo de linguagem, as gírias, né, que eles se comunicam. Então, todo esse texto fala sobre isso, sobre a turma que tem a sua própria linguagem, o seu próprio modo de agir. E se um faz algo, o outro para se enturmar, ele também faz. Então, ao mesmo tempo que ele faz uma crítica, a questão da música lá, de tudo, né, que vai mudando, faz uma crítica que para você entrar na turma, você tem que se enquadrar, fazer as mesmas coisas. Ele fala no final que ele sente saudade dessa época, porque essa época ele tinha turma, ou seja, ele tinha amigos a quem ele podia contar, compartilhar, falar, né? Castigo com silêncio, julgar, atrair, às vezes maltratar, às vezes se orgulhar, às vezes amar. Então, tem essa mistura de sensações aí, tá? E vocês vão fazer essas atividades de estudo de texto e compreensão. Conforme sugere o título, a turma, o texto tem como tema a turma. Que aspectos relacionados ao tema é abordado nele de modo especial? Aí você vai analisar. Deixa eu ver se alguém entrou. Permitir. Olha a hora que está entrando. Aí você vai analisar e vai marcar A, B e C qual que é o tema abordado quanto à turma. No 2, no segundo parágrafo, o narrador afirma que, quando tem turma, o adolescente perde a racionalidade, ou seja, ele quer seguir, né, os padrões. Para comprovar seu ponto de vista, ele apresenta 4 exemplos que servem como argumentos. Aí você vai citar aqueles exemplos lá, né? Que a Letícia leu no início. Negócio da música,
ou então, né, da roupa, do estilo, né, do piercing, né, aqueles exemplos lá. Você cita 4 de mudanças de hábitos. Se fez tatuagem, o outro também quer fazer, tá? No 3, a fim de caracterizar a turma, o narrador diz que ele tem moda, traumas, linguagem, etc. Ela tem. Em relação aos traumas, o narrador deixa em suspenso o que ocorre quando o namoradinho de uma se apaixona pelo namoradinho de outra. Ele usa até uma reticência, foi a parte que o Lucas leu. Pessoal, o que você acha que pode acontecer nessa situação? Se são amigos e um namoradinho de um se apaixona para o outro. E justifique sua resposta. Pode ocorrer um conflito? Acabar a amizade? E por quê? Justifique. Ou não, né? Aí você é pessoal. 4. Em relação à linguagem empregada pelos adolescentes. Ó, a turma tem linguagem própria, uma variedade local, de um ramal regional. Regional é do grupo deles, da vertente adolescente da língua. Vertente quer dizer palavras, vocábulos próprios dos adolescentes. De acordo com essa afirmação, a linguagem usada pela turma é igual à linguagem usada pelos demais adolescentes? Sim ou não e por quê? Aí você justifica, tá? Preste atenção, adolescentes e turma. Tem uma ligação. A turma é de adolescentes. Na sua opinião, pessoal, há ironia por parte do narrador quanto à submissão linguística da linguagem jovem? Você acha que ele ironizou pelos jovens usar gírias ou usar essas linguagens, essas vertentes diferentes? Foi uma ironia, sim ou não? E se sim, o que o narrador sugere com ela? Aí você pode tirar até um trecho do texto, tá? 5. No trecho, na turma pouco dá para todos, todo mundo divide, cada um contribui. Que princípio ou valor é destacado positivamente nesse comportamento da turma? Ó, divide, contribui. Então, que valores são enaltecidos? Companheirismo, partilha, e aí você vai escrevendo com as suas palavras as coisas, né, que acontecem em uma turma onde tudo é dividido e contribuído. Ajuda ao próximo. 6. No final do texto, o narrador diz que chega um dia em que o tempo da turma acaba e passamos a ser gente, ou seja, crescemos. Mas, na última frase, ele diz: como dá saudade. O que ele quer dizer com a passagem passamos a ser gente? Acabei de falar. Passamos a ser gente é porque nós criamos a nossa própria identidade, nos tornamos adultos, então a turma não vai mais influenciar. Nós agora vamos passar a ter os nossos hábitos, costumes, as nossas escolhas, porque nós nos tornamos adultos. Número 7. Indique entre os itens que seguem aquele que traduz melhor a postura do narrador em relação ao tema abordado. Tem A, B e C. Você vai ler o texto novamente e vai ver qual é o item que é a postura do narrador quanto à turma. A letra A é de crítica, a letra B é uma visão de saudosismo, de saudade da época que ele era feliz com a turma. Na C, é uma reflexão crítica do comportamento dos adolescentes. Aí você vê o que se encaixa e marca. 8, última questão. Leia este fragmento. Eu também já tive turma, ou melhor, fiz parte de turma e sei como é importante em certa idade essa entidade, a turma. Há quantas orações nesse período? Nós vamos ter que contar quantos verbos. É um período composto. Vamos lá? Quais são os verbos? Vamos, gente. Na primeira oração, eu também já tive turma. Qual é o verbo? Tem alguém aí? Estou esperando.
Amores, estão me ouvindo? Tive? Tive. Respondam, gente, participa da aula. Então, tive o primeiro verbo. Ou melhor, fiz parte da turma. Qual é o segundo verbo? Fiz? Fiz. E sei como. Qual é o outro verbo? Sei. Sei. É importante em certa idade dessa entidade a turma. Qual é o verbo? É? É. Então tem 4 verbos. Quantas orações? 4. 4 orações. E na oração, eu também já tive turma. Separe o sujeito, o predicado e classifique-os, os dois. Vamos lá, Lucas Barros. Quem também já tive turma? Qual é o sujeito? Sujeito e predicado? Só o sujeito. Eu. Eu. Ele está presente, um único núcleo. Ele é sujeito? É... Simples. Simples. Qual é o predicado agora? Também já tive turma. Tive, verbo transitivo direto. Já Turma, tive. objeto direto. Predicado, indica só ação. Verbal. Verbal. Certíssimo. C. Como se classifica o sujeito das formas verbais sei e fiz? Olha só. Quem fiz? Eu. Não está presente. Quem sei? Eu. Não está presente. Mas eu consigo identificá-lo. Como é que é o nome desse sujeito? Oculto ou desinicial? Oculto ou desinencial. E o predicado é importante. É verbo de ligação. Importante é adjetivo, predicativo do sujeito. Esse predicado é verbal ou nominal? Com verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Qualidade. Verbal ou nominal? Verbal? Verbal não tem ação. Nominal. Nominal, quero dizer nominal. Nominal. Justifique sua resposta. Porque é formado por verbo de ligação e predicativo do sujeito. E o núcleo é um nome, é o predicativo do sujeito importante, o adjetivo. Agora, qual é a função sintática da palavra turma no final? Olha só. Fiz parte da turma e sei como é importante em certa idade essa entidade, vírgula, a turma. A turma se refere à entidade, está isolada por vírgula. Como é que chama esse termo? Que se refere ao item anterior, isolado por vírgula. Nós estudamos. Não é o chamamento, é o que explica o termo anterior. Marcelo, vírgula, venha me visitar. Marcelo é um vocativo. Marcelo, vírgula, professor de português, vírgula, está dando aula. Professor de português explica o termo anterior entre vírgulas, é um aposto. E o a turma, que explica essa entidade, o item anterior. A turma será o quê? Hein, gente? Um vocativo? Vocativo, tá chamando? É um aposto, falei errado. Aposto. Está se referindo a essa entidade, tá? A turma, essa entidade, isolado por vírgula, explicando o termo anterior. É um aposto, ok? Então, essa é a nossa tarefa. Já está publicada nos dois, portais, nas duas plataformas. E eu vou baixar essa videoaula e postar. Baixe essa atividade, imprima, assista a aula, que eu já fui até comentando e respondendo, e ao assistir, vocês automaticamente vão fazendo, que facilita para vocês, ok? Ó, beijos, fiquem com Deus, tchau, tchau. Até a nossa última aula, que terá uma surpresinha para vocês na nossa última aula, tá? De literatura. Tá? Beijinho. Fiquem com Deus. Beijo.